As residências estão deixando de ser um direito universal da família para se converterem em ativos financeiros. Você pode analisar essa questão sob dois pontos de vista: o ponto de vista do investidor e o ponto de vista do morador. Só que todo investidor também é um morador, então nós precisamos debater o que está acontecendo. Vários influenciadores digitais e educadores financeiros têm abordado sobre a inteligência de você pagar aluguel para morar e pegar o dinheiro que estaria empatado no imóvel para investir, porque isso seria matematicamente mais saudável, mais propenso ao desenvolvimento do patrimônio financeiro. Essa abordagem não leva em conta o lado emocional das pessoas, porque morar não é só uma questão financeira, é uma questão também de afeto, de cultura. Mas mesmo na questão financeira, nós podemos colocar esse princípio em xeque, principalmente quando os aluguéis começam a ficar cada vez mais caros nas grandes cidades e nas cidades de médio porte. Por que os aluguéis estão ficando cada vez mais caros nas grandes cidades, sejam elas de interesse econômico e financeiro, como São Paulo, sejam elas de interesse turístico, como o Rio de Janeiro, por exemplo? O surgimento de aplicativos para locação de curtíssimo prazo explicam em parte essa tendência. Muitos proprietários de apartamentos estão deixando de lado os longos contratos de locação para ganhar mais dinheiro com locações de curto prazo, de alguns dias, ao invés de meses ou anos. Isso está empurrando os antigos moradores tradicionais dos edifícios para regiões mais periféricas, para cidades satélites. Isso está aumentando o custo de deslocamento para o trabalho, inclusive. Em certos bairros de São Paulo está difícil conseguir um contrato de locação para mais de um ano, por exemplo, porque muitas unidades desses edifícios estão locadas mediante aplicativos. E para quem mora como proprietário nesses edifícios, a rotina está ficando pesada. Não tem mais o senso de comunidade, a relação com os vizinhos de porta a porta que você poderia cumprimentar ano após ano. Hoje em dia, muitas pessoas sentem como se estivessem morando numa rodoviária ou num aeroporto. A cada vez que elas descem na portaria, tem gente estranha entrando e saindo do edifício. Muitos desses proprietários de apartamento que são moradores acabam deixando o edifício para aderir à locação por aplicativo ou mesmo para vender esse apartamento. E o que está acontecendo? Não são compradores, pessoas físicas que estão comprando apartamentos em São Paulo, são empresas, são fundos de investimento. Já existem fundos de investimento comprando apartamento na planta, visando explorar a locação dos imóveis. Isso já é muito comum na Europa, isso está ficando comum nas grandes cidades brasileiras. E muitos moradores de casas tradicionais de rua em São Paulo estão sendo abordados por corretores de imóveis, representando grandes incorporadoras que pretendem construir edifícios em bairros de interesse imobiliário. O sentido de comunidade de bairros como Vila Mariana, Ipiranga e Tatuapé está rapidamente desaparecendo e no lugar estão surgindo torres de apartamento, encarecendo o custo de vida dos moradores. Você pode se beneficiar desse movimento como investidor? Provavelmente sim. Você pode ser um investidor individual comprando apartamentos para alocação, mas é bem provável que você já faça parte de um fundo de investimento que vai concentrar vários edifícios e vários apartamentos como ativos financeiros rentáveis. Acontece que a Receita Federal no Brasil está aprimorando seus filtros e está induzindo os proprietários de imóveis a declarar os aluguéis ano após ano. Muitos contratos informais de aluguéis terão que deixar de ser informais e provavelmente muitos proprietários de imóveis terão que formar um CNPJ para poder receber o aluguel e declarar e pagar os impostos regularmente.
Boa parte desses proprietários de imóveis alugados informalmente estão tendo que se formalizar e estão fazendo as contas que o imposto é muito salgado, então eles estão migrando o seu patrimônio físico para cotas de fundos imobiliários, porque o rendimento dos fundos imobiliários é isento para grande parte dos cotistas. Ou seja, cada vez menos as pessoas físicas estão sendo proprietárias de imóveis residenciais. Cada vez mais empresas e fundos de investimento estão abraçando essas residências como ativos. Soma-se a isso a questão social, os índices de violência aumentando a cada ano e as pessoas estão se refugiando em condomínios, não apenas de apartamento, mas condomínios horizontais, condomínios que têm quadras de esporte, piscina, academia, condomínios que abarcam clubes para justificar o preço da mensalidade cada vez mais alto. Muitas famílias de classe média migrando para condomínios, seja de apartamentos, seja de casas horizontais, estão descobrindo que elas estão pagando uma espécie de aluguel para morar na casa própria. Ou seja, até a casa própria de terceiros, de famílias, está virando ativo financeiro para empresas que administram condomínios, que cuidam da segurança da portaria, que cuidam da manutenção de praças e jardins internos, que cuidam da manutenção dos clubes que pertencem a esses condomínios. Portanto, esse é um sistema econômico de exploração do ato de morar que está se formando nas grandes cidades do Brasil e de outros países do mundo e está cada vez mais difícil lidar com essa situação, está cada vez mais difícil sair desse sistema. Isso é possível? Ainda é possível. Por exemplo, se você faz algum tipo de trabalho remoto que não te obrigue a morar numa cidade grande ou numa cidade média, você pode escolher viver numa cidade pequena do interior, onde você pode estabelecer laços comunitários como eram feitos antigamente. Pode ser também que você esteja no limiar da independência financeira, mesmo tendo um padrão de vida de classe média, você não precisa mais trabalhar para pagar as suas contas, você tem a opção de morar numa cidade pequena do interior, mesmo numa casa de rua, num loteamento aberto, onde você não precise pagar condomínio para ninguém, onde ninguém vai interferir se você vai ou não fazer uma festa de aniversário para o seu neto, sem ninguém da portaria te incomodando porque um vizinho reclamou que você colocou a música um pouco mais alto, sendo que você já vai abaixar o som daqui a pouquinho. E você também não será filmado toda vez que você entrar e sair da sua casa. Você terá a capacidade de lembrar o nome do seu vizinho com o passar do tempo, falar bom dia para quem anda na rua. No entanto, para quem ainda precisa ganhar a vida num trabalho convencional, adquirir a casa própria em cidades grandes, em cidades de interesse comercial, em cidades de apelo turístico, será cada vez mais difícil. Quem conseguir fazer isso agora, nessa geração, poderá deixar essa casa de herança para as próximas gerações, porque as próximas gerações terão ainda mais dificuldade de adquirir a casa própria. Talvez a terceira via para você renegar esse sistema que está se implantando é você aceitar ganhar menos num trabalho mais simples no interior e ter um custo de vida menor também, para você poder ou pagar aluguel mais barato numa casa confortável ou ter uma casa própria mais simples também. Então, mesmo que você tenha dinheiro sobrando, você não precisa fazer da sua casa um cartão de visita, um marcador que comprove que você venceu na vida. Pelo contrário, não é a casa que vai valorizar você, é você que valoriza a casa com a sua presença. Já falei demais para uma edição do Filosofando, eu agradeço você que me acompanhou até aqui. No mais, um grande abraço e até a próxima!